Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem, né? Hoje é nosso último dia. Então, eu vou começar, tá? Não tem apresentação. Começar a gravar. Então, vamos começar. Hoje vai ser a aula O Pulo do Gato, tá? Que é um grande resumo do que a gente falou aí nessas semanas que a gente teve junto, ok? Muito bem, tudo bem, Maria Clara. É o seguinte, a primeira aula que nós demos foi doença do refluxo, né? Só um minutinho, gente, só um minutinho aqui, rapidinho. Desculpa, vamos lá. Primeira aula que nós demos foi a doença do refluxo, né? E aqui eu vou enfatizar aquilo que vocês não podem esquecer, ok? Então, a doença do refluxo, ela tem dois tipos. A doença do refluxo típica e a doença do refluxo atípica, tá? A doença do refluxo típica, ela consiste de apresentação clínica de pirose e regurgitação, tá? Então, esse é um diagnóstico clínico muito fácil, né? O paciente chama de azia, né? Queimação reto-external, que é a pirose para a gente. E a regurgitação. A doença do refluxo atípica é aquela que o paciente tem sintomas esofagianos e extraesofagianos, também chamado de supraesofagianos ou paraesofagianos, né? Além do esôfago, tá? Então, quais sejam? Os esofagianos são dor reto-external, disfagia e odinofagia, tá? E o extraesofagianos. Tudo isso que estou falando aqui está em tela de... Vocês já receberam essas aulas, né? Já assistiram às aulas. Então, não vou entrar em detalhe, que odinofagia, dor para engolir, isso não tem. Senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite. E a DRG atípica extraesofagiana, ela tem sintomas da otorrino, rouquidão, pigarro, da pneumo, tosse, tem sintomas orais, do tipo boca amarga. A boca amarga a gente chama de digeusia. O que é digeusia? É uma perversão do paladar. O paladar está pervertido, ele pode estar azedo, ácido, amargo, doce, metálico, tudo isso a gente chama de digeusia. No caso do refluxo, a digeusia se manifesta com a boca amarga. Então, o paciente é comum ele chegar no consultório e dizer, doutor, eu tenho problema de fígado. Na hora que você vai ver que problema de fígado é esse, na verdade, boca amarga da doença do refluxo, tá? Eu estou sem as perguntas aqui, tá? Mas depois no final eu leio. Muito bem. Então, é um dado importante, vocês sempre ficarem antenados que a doença do refluxo não é apenas sintoma digestivo, tá? São também sintomas do otorrino, da pneumo e orais, tá? O diagnóstico da doença do refluxo, ele pode ser dado da seguinte forma. Primeiro que a doença do refluxo, metade, tá, tem esofagite, ou um pouco menos. A outra metade não tem esofagite, tá? Então, achar que para ter doença do refluxo tem que ter uma endoscopia mostrando esofagite, isso aí não procede, tá bom? Muito bem. Quando se faz a endoscopia, como eu falei, quase a metade tem esofagite. Se deu esofagite, confirmou o diagnóstico, acabou. Pode correr para o abraço, encerrou o assunto, está feito o diagnóstico de doença do refluxo. Porém, metade ou um pouco mais não tem esofagite, tá? Então você não tem refluxo. Não é assim não. O fato de não ter esofagite, o fato da endoscopia ser normal,
não descarta a doença do refluxo. É chamada doença do refluxo não erosiva, doença do refluxo de endoscopia negativo, tá? Aí, a partir daí, você pode continuar a propedêutica ou não. Como assim ou não? Você pode fazer a prova terapêutica, tá? Vamos tratar de refluxo, se você melhorar é porque é refluxo, né? Ou então vamos confirmar o diagnóstico de refluxo. Aí você vai fazer o exame que chama pH-metria, tá? Pode ser acompanhado da manometria, que vai confirmar o refluxo, tá? Então a pH-metria confirma o refluxo e encerrou o assunto portador de refluxo, tá bom? Bem, e se a pH-metria der negativo, né? Pronto, está descartado o refluxo. Endoscopia negativa, fez pH-metria, não deu refluxo, está descartada a doença do refluxo. Mas, doutor, eu tenho azia. Então, qual é o motivo da minha azia? Aí, a pH-metria consegue informar dados para um diagnóstico de uma doença chamada esôfago hipersensível, tá? Que é um quadro muito parecido com refluxo, mas os dois exames, endoscopia e pH-metria, não mostram a consequência do refluxo, que é a esofagite, tá? Chama esôfago hipersensível, que é uma doença funcional, tá? Esse paciente tem pH ácido, ele vai melhorar com o tratamento de refluxo. Mas tem aquele paciente que tem azia e o pH é muito alto, ou seja, ele faz tratamento de doença do refluxo, né, medicamento para inibir a acidez, e mesmo assim ele não melhora. Esse é o paciente que a gente chama de portador de pirose funcional, tá? Pirose funcional. Então é o paciente que tem pirose, tem queimação, faz endoscopia, não tem nada, faz pH-metria, não tem nada, ele não tem acidez para justificar o esôfago hipersensível, a pH-metria fornece isso, ele tem, na verdade, um pH alcalino, mas como ter azia com pH alcalino, pH de 8? Sim, chama pirose funcional. Esse paciente não vai melhorar com medicamento para refluxo, com medicamento para reduzir a acidez. Com qualquer doença funcional, vai melhorar tratando a labilidade emocional e os cuidados alimentares. Bom, e o tratamento da doença do refluxo? É importante lembrar que o inibidor da bomba de próton, né, são muito potentes. Quando tem doença do refluxo atípica, você deve usar 3 meses de dose dobrada dos medicamentos, os nomes comerciais, as doses já estão lá no guia terapêutico, estão na aula, e depois começar a dose plena 8 semanas, meia dose 8 semanas, meia dose 8 semanas, dia sim, dia não. Então você vai reduzindo conforme o quadro que tem no guia terapêutico, que eu já passei para vocês, tá? E tem uma exceção, tem um medicamento que chama Dexilant, que é um medicamento novo, ele trata a doença do refluxo atípica sem precisar de dobrar a dose. Por quê? Porque a cápsula dele já vem com 60 mg. E essa cápsula é o dexlansoprazol, né? Não comercial Dexilant. Libera 30 mg na hora que ingere e 8, 10 horas depois libera a outra metade. É uma cápsula de liberação lenta. Então, nesse caso, não precisa dobrar a dose quando a doença é chamada doença do refluxo atípica, tá? Muito bem, então sobre doença do refluxo é isso, tá? Sobre cirurgia está lá as indicações, a tela está muito clara, não vamos entrar em detalhe não, mas lembrando que a cirurgia não é todo mundo que resolve e as indicações são muito precisas. Vamos falar então a segunda aula que a gente deu, acho que vou pular aqui, vamos falar de doenças funcionais, não, vou falar de gastrite, desculpa, gastrite úlcera, né? O que é importante da gastrite, tá? Que vocês não podem esquecer. A gastrite crônica, tá? Quando faz a endoscopia e tem lá uma biópsia mostrando gastrite crônica, isso não tem valor clínico. A endoscopia vem gastrite enantematosa. Isso não tem valor clínico. A gastrite que tem valor clínico é a gastrite erosiva. Essa é a gastrite aguda, essa é que faz doer o estômago. Tá? Se o paciente tem uma gastrite enantematosa, sem erosões na endoscopia, faz biópsia que só mostra ali gastrite crônica. Os sintomas de dor epigástrica não se justifica por essa gastrite crônica, essa gastrite enantematosa. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Daqui a pouco eu chego lá. A gastrite erosiva, sim, essa dá dor. E a úlcera péptica, né, que é uma doença que está diminuindo. A grande maioria delas é por Helicobacter pylori. Segunda causa é anti-inflamatório, tá? Então nós temos a úlcera duodenal, que é 5 vezes mais frequente que a úlcera gástrica. Não confundam úlcera péptica com úlcera duodenal. Péptica é origem péptica, benigno, por hiperacidez, geralmente por Helicobacter pylori. Úlcera duodenal, úlcera gástrica é uma descrição topográfica, tá? E quando o paciente fala, eu tenho úlcera no estômago, não fique achando que ele está com úlcera gástrica, não, tá? Ele pode estar, na verdade,
querendo falar que é porque o duodeno não é um órgão conhecido. Na maioria das vezes está falando úlcera duodenal, mas ele fala, tem uma úlcera no estômago, né? E a úlcera gástrica requer biópsia sempre, porque o câncer gástrico, às vezes, ele manifesta sua forma de úlcera, né? No duodeno, não. O duodeno é muito raro, raríssima situação de câncer no duodeno, né? São citados de literatura. Dispepsia funcional. Então, quando eu falei para vocês que o paciente que tem dor no estômago, a endoscopia mostra gastrite enantematosa, ou uma biópsia com gastrite crônica, essa dor não é pela gastrite, mas como não? O paciente tem dor, ele vai te consultar com você, você pede endoscopia, né? O laudo vem gastrite enantematose, você vai falar para ele, olha, você tem dor no estômago, você fez endoscopia, tem gastrite, mas não justifica a sua dor, não. Ora, né? O que é isso, então? Na verdade, isso é a chamada dispepsia funcional. A dispepsia funcional é uma doença funcional, tem várias doenças funcionais, que eu dei para vocês a relação, né? E as doenças funcionais, as principais, é a dispepsia funcional e a síndrome do intestino irritável. A dispepsia funcional nada mais é que a famosa gastrite nervosa, tá? Que o paciente, ele não tem na endoscopia aquilo que justifica a dor e tem uma intensa labilidade emocional e uma piora quando ele exagera na alimentação. Qual é o sintoma? Dor no estômago, tá? Dor no estômago, tá? E como qualquer doença funcional, ele tem que ter pelo menos 6 meses de evolução, 6 meses de evolução do quadro clínico, tá? Muito bem. A dispepsia funcional do tipo dor epigástrica é essa que a gente está falando, o nome já diz, dispepsia funcional do tipo dor epigástrica. E tem também a segunda, que é a dispepsia funcional do tipo desconforto pós-prandial ou do tipo empachamento pós-prandial, que o sintoma do paciente nada mais é que come e fica cheio. Isso é muito comum. Porque certamente tem alguém que está me escutando agora e que sabe, opa, eu acho que eu tenho isso. Comeu e ficou cheio, ficou empachado. É a má digestão do dia a dia, tá? Então, isso aí tem nome. É uma doença funcional, está errado, está relacionado a erro de alimentação. Quando a pessoa come demais, ela sempre sente isso. Só que em alguns casos, mesmo com a comida do dia a dia, a quantidade normal, passa a sentir também, né? E aquele empachamento, aquele peso pós-prandial, se sente cheio logo, não consegue terminar o prato, chama de dispepsia funcional do tipo desconforto pós-prandial ou empachamento pós-prandial, tá? E geralmente é um paciente com labilidade emocional, tá? Ansiedade, angústia, transtorno de humor, irritabilidade, enfim. Bom, e a outra doença funcional muito comum é a síndrome do intestino irritável, a famosa colite nervosa. Essas 3 doenças, DRGE, dispepsia funcional e síndrome do intestino irritável, são as 3 doenças mais comuns do aparelho digestivo. É aquela que mais aparece no meu consultório, em qualquer ambulatório de gastroenterologia que vocês vão cansar de ver no ambulatório, vocês vão terem aula prática comigo, tá? Então, a síndrome do intestino irritável, ela tem 4 formas, tá? A forma que prende, SIC, C de constipação. A forma que solta, SID, D de diarreia. A SIA, A de alternada, ora tem diarreia, ora tem constipação. E a SU, que nem dá diarreia, nem dá constipação, essa é mais rara. E para vocês não esquecerem, existe um triângulo, uma tríade prática para síndrome do intestino irritável, onde numa ponta tem alteração do hábito intestinal, seja constipação ou diarreia. Na outra ponta, na outra vértice, distensão, gases, barriga inchada, está relacionado a gases. E a terceira ponta, dor ou desconforto. Então, é uma associação de pacientes que tem dor ou desconforto, tem muitos gases, solta muito pum, barriga incha e tem diarreia ou constipação. Isso é muito comum, tá? Porém, a síndrome do intestino irritável apresenta essas formas, né? Cada uma na sua forma, hora diarreia, hora constipação, tá? A gente vai falar de diagnóstico diferencial daqui a pouco, porque as intolerâncias alimentares também se assemelham muito à síndrome do intestino irritável, né? Em alguns alimentos piora a síndrome do intestino irritável, mas o que piora mais é o portador de labilidade emocional, tá? Muito bem. Tem o tratamento da síndrome do intestino irritável, geralmente se trata o sintoma, tá? Existe um grupo de medicamentos chamados mutiladores reguladores da motilidade intestinal, que alivia a dor, alivia o desconforto, alivia os gases, tá? E quando ele tem constipação, tem vários medicamentos para constipação, tem tudo no guia terapêutico, tá? Para diarreia é mais difícil, não é fácil não, né? Você conseguir parar. Às vezes a gente tem que lançar a mão da loperamida, né? Então você vai fazer uma prova amanhã, começa hoje a ter a crise, vai ter uma diarreia,
não vai deixar de fazer a prova. Pode tomar o Imosec, a loperamida. Tá tudo lá no guia terapêutico, tá certo? Muito bem. Sobre intolerância alimentar, é importante a gente falar o seguinte: são 4 grupos de alimentos responsáveis pela maior parte das intolerâncias alimentares. Quais sejam? Rafinose, frutose, lactose e o glúten, tá? Desses 4, o que tem como dar diagnóstico? Tem exame para dar diagnóstico. Rafinose não tem exame, lactose tem exame, tá? Que é o teste do hidrogênio expirado e exame de sangue, mas esse exame de sangue erra muito. A frutose tem exame, que é o mesmo teste da lactose, que sopra um aparelhinho e vê a quantidade de hidrogênio que o intestino está produzindo, um exame muito fácil. E o glúten tem também o exame para dar diagnóstico, que é a associação de exame de sangue com endoscopia com biópsia do duodeno. A associação dos dois, tá? Que você vai fazer a interpretação. Desses 4, qual que tem tratamento? A rafinose tem tratamento, ela não tem exame para dar diagnóstico. O tratamento é com uma enzima chamada alfa-galactosidase, não comercial de Gelive, mas se não tem como fazer o diagnóstico, como é que eu vou desconfiar de rafinose? Primeiro que ela está presente em vários cereais, e o principal deles é o feijão, tá? Então você vai suspeitar de intolerância à rafinose quando o paciente fala que geralmente depois da alimentação muito rica em salada, vegetais, sobretudo com feijão, que a barriga fica inchada. Então é aquela barriga inchada da feijoada, né? E o diagnóstico é prova terapêutica. Você dá essa enzima, alfa-galactosidase, não comercial de Gelive, se ele melhorar, porque ele tem intolerância à rafinose, tá? Bom, a frutose tem forma de dar diagnóstico, que é o sopro lá, o teste de hidrogênio expirado, mas não tem tratamento, tá? Você não tem uma enzima para repor. Então você tem que fazer o quê? E outra coisa, o exame dá diagnóstico de intolerância à frutose, mas não fala qual fruta. Então você vai, semanalmente, você tira todas as frutas do paciente e vai voltando uma a uma. Essa semana você vai comer só manga. Sentiu alguma coisa? Não senti nada, então não é manga. Essa semana você vai chupar só laranja. Não, estou com a barriga inchada, estou passando mal. Então a laranja é uma frutose uma fruta que você não pode usar. E assim vai. Você vai descobrindo uma a uma. A intolerância à lactose tem diagnóstico e tem tratamento. Além dos derivados, do leite e dos derivados sem lactose, tem enzima lactase. Tem vários nomes comerciais. E você, então, alivia os sintomas mastigando a pastilha usando o pozinho da lactase. Sobre o glúten, tem 2 doenças. A sensibilidade ao glúten, não celíaco, e a doença celíaca. Tá? Muito bem. Qual é o quadro clínico da intolerância alimentar? Eles são muito parecidos, parece muito com a síndrome do intestino irritável. Barriga inchada, dor, cólica, desconforto. Tá? Ao contrário do que muitos imaginam, normalmente não dá diarreia. O incômodo maior são os gases, a barriga inchada, fica rotando, solta muito pum. A barriga incha, dá uma dor, dá um desconforto. Isso parece intestino irritável, né? Mas então vai fazer o diagnóstico diferencial. A doença celíaca não. A doença celíaca é uma doença sistêmica, tá? Pode ter artralgia, pode ter dermatite herpetiforme, a criança não cresce, a criança não engorda, depois de adulto às vezes engorda fácil, tem queda de cabelo, de maneira que a doença celíaca é uma doença sistêmica, tá? Não é simplesmente queixas digestivas como é a sensibilidade ao glúten não celíaco. A doença celíaca, inclusive, da afta oral também, enfim, da anemia. Então, sobre a intolerância alimentar, é isso que eu queria enfatizar para vocês. Sobre a litose, gente, o que é o principal o pulo do gato na litose? Não é doença do estômago. Não é doença do estômago, tá? Eu não estou vendo as perguntas, no final eu volto lá, tá? A litose, o principal problema da litose é justamente a saliva, tá? 90% das halitoses, o problema está na qualidade da saliva, tá? Essa saliva, ela acumula na língua, é a chamada saburra, e ali as bactérias anaeróbias começam a produzir as substâncias chamadas de compostos sulfurados voláteis, o CSV, que é ele que dá o cheiro ruim, tá? Então, 90% da halitose, a culpa está dentro da boca. E é a pouca salivação ou salivação de má qualidade que provoca a halitose, tá? O tratamento está todo ele esquematizado detalhadamente no guia terapêutico na aula de halitose. Afta oral, lembrando que afta oral não é doença de estômago, é uma doença autoimune, e o manejo da afta oral você deve identificar causas, fatores de risco. Por exemplo, eu falei agora, doença celíaca, baixa vitamina B12 pode propiciar a afta oral, né? O hipotiroidismo pode dar afta oral,
A doença de Crohn pode dar afta oral, então às vezes você identifica o fator de risco para afta oral. Entretanto, a grande maioria das vezes você não identifica, tá? Então o tratamento é exatamente como está descrito lá, e você deve esclarecer que não adianta ficar tratando de estômago, não adianta fazer endoscopia, tá? O problema não está no estômago, é uma doença autoimune, tá? Ela está localizada dentro da boca. Sobre doença inflamatória intestinal, né? Doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá? O quadro clínico é um pouco diferente, mas às vezes não consegue discernir. A doença de Crohn, ela tem geralmente uma dor na fossa ilíaca direita, mas pode ser uma dor difusa. Nem sempre tem diarreia, tá? E esse paciente já pode chegar com diagnóstico de abdômen agudo, por exemplo, por causa das complicações da doença de Crohn. Quais sejam? Perfuração, fístula e estenose. Então ele tem uma impactação de fezes que já está estenosado, por causa de uma úlcera no reto, ulcerou e fechou. Cicatrizou, às vezes, até e estenosou. Ou um abdômen agudo, que simula uma apendicite aguda, uma peritonite, uma perfuração do intestino delgado, por exemplo, ou formação de fístula com uma dor permanente. A doença de Crohn, ela pode dar em qualquer topografia do aparelho digestivo, tá? Mas normalmente é ilho terminal, e às vezes no reto. O restante do cólon pode ter também, não é tão comum. Quando tem no restante do cólon, né, cólon direito, transverso, cólon esquerda, confunde um pouco com a retocolite ulcerativa. E as lesões da doença de Crohn são úlceras entre uma e outra, com mucosa normal entre uma e outra, né? São bem salteadas, tá? E como ela é transmural, ela vai invadindo a mucosa, por isso que ela pode perfurar. A retocolite ulcerativa, tá? É uma doença que o principal sintoma não é nem dor, é sangramento, é diarreia com sangue, tá? Isso predomina sobre a dor, diferente da doença de Crohn, tá? São várias úlceras em todo o intestino grosso, uma úlcera vai conectando com a outra e vai inflamando a mucosa, porque a retocolite ulcerativa ela é superficial em toda a mucosa. A doença de Crohn, ela é pontual e vai perfurando, não é perfurando, ela vai aprofundando, pode até perfurar. Já a retocolite ulcerativa raramente perfura, porque ela é toda superficial, mas sangra muito e machuca muito o intestino. E dá diarreia porque as fezes não se formam, o intestino todo inflamado, tá? E dá muito pólipo. Por quê? Porque muita inflamação cria o pólipo depois da inflamação, tá? A retocolite ulcerativa, ela tem propensão a câncer, né, se não cuidar direito, e raramente opera. A doença de Crohn opera muito mais, mas não dá câncer, tá? O tratamento está citado lá, lembrando que a mesalazina, ela só atua em intestino grosso, então aquele Crohn que só está no delgado, não adianta usar mesalazina. Durante muitos anos se usou mesalazina para intestino delgado, e só uns 10 anos para cá que viu que não adiantava nada. E tem o chamado tratamentos, os biológicos, né, que são para casos mais complicados da doença inflamatória intestinal. E para tirar da crise ainda não tem nada melhor que o corticoide. Muito bem. Falamos de vesícula, né? O que a gente quer enfatizar aqui de vesícula? Primeira coisa, discernimento. O que é cólica biliar, o que é colicistite, o que é colangite e coletocolitise, né? A litise biliar, os cálculos, né? Podem dar cólica biliar. O que é a cólica biliar? É a dor forte no hipocôndrio direito ou região epigástrica. Olha só, região epigástrica. O paciente pode chegar para você dizendo que estou com uma dor forte no estômago. Pronto, você logo põe na cabeça. É úlcera, dispepsia funcional ou gastrite erosiva. Ele está dizendo região do estômago, tá? E a dor da vesícula, a cólica biliar, pode doer na região epigástrica, tá? E confundir. Ainda mais se o paciente fala, estou com uma dor forte no estômago. Mas geralmente a dor ele localiza com a mão, no estômago, na região do estômago e também no hipocôndrio direito, pode ir para o ombro, pode ir para as costas. É uma dor muito intensa, uma cólica com vômito. E geralmente depois que ele comeu uma comida gordurosa. Então não é difícil esse diagnóstico, tá? Cólica biliar é a dor clássica da litise biliar, da crise da litise biliar. O que é colicistite aguda? Colicistite aguda, o próprio nome já diz, inflamação da vesícula biliar, causada por cálculo, tá? Então, é inflamação com infecção da vesícula biliar, tá? Esse paciente, ele pode ter calafrio, ele pode ter, além da dor tipo cólica biliar, ter calafrio, ter até febre, tá? E você tem que tratar esse paciente geralmente com antibiótico. Muito bem. O que é colangite? Olha só, colicistite é infecção com inflamação da vesícula biliar, geralmente causada por cálculo. O que é 100% causado por cálculo, né? Às vezes você não acha o cálculo, porque a microlitise você não enxerga no ultrassom. Não é porque você não enxergou, mas o microcálculo está lá.
A colangite é inflamação com infecção de toda a árvore biliar. Então, não é apenas a vesícula, não. É o cístico, é o colédoco, é o hepático direito, o hepático esquerdo e as vias biliares intrahepáticas, os canalículos. Então, é toda uma inflamação da árvore biliar. Isso da icterícia, tá? A bile fica retida. E da febre. Então, a colangite é um quadro mais severo, às vezes tem de internar antibiótico injetável, tá? Geralmente acompanhado de cólica biliar e de cálculo, tá? E o que é colédoco litíase? O próprio nome já diz, um cálculo no colédoco, tá? Que vai dar icterícia, evidentemente. Está obstruindo a saída da bile. E vai dar febre, calafrio, vai fazer dilatação das vias biliares, porque tem um cálculo lá impactando, né? Lembrando que a pancreatite, eu vou falar daqui a pouco pancreatite, a principal causa de pancreatite aguda é colédoco litíase, litíase biliar. Então, na vesícula, é importante vocês terem um diagnóstico muito preciso. Quem vai resolver o caso de vesícula é o cirurgião. A cirurgia na vesícula, e quando tem cálculo no colédoco, a chamada CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Tá? Muito bem. Sobre pancreatite aguda, tá? E a cirurgia é sempre laparoscópica, né? Uma vez me perguntaram, você tira só o cálculo? Não, sempre a retirada da vesícula com o cálculo. Não existe esse negócio de tirar só o cálculo, não. Senão daqui a pouco, daqui a um mês, volta os cálculos na vesícula. Pancreatite aguda, gente. Principal causa de pancreatite aguda, pedra na vesícula, pancreatite biliar, tá bom? E com relação à segunda causa, pancreatite alcoólica, tá? Então, a principal causa é cálculo. A segunda causa, álcool. Eu estou falando de pancreatite aguda, um paciente com pâncreas saudável. É a primeira crise dele, tá? Muito bem. Na pancreatite crônica, agudizada, tá? A principal causa é álcool, tá? E a principal causa de pancreatite crônica é álcool, né? 90% dos casos de pancreatite crônica, a causa é alcoolismo crônico, tá? Etilismo. Já na pancreatite aguda, é a litíase biliar. O diagnóstico de pancreatite aguda, de vesículas, que se falar, melhor ainda é ultrassom, tá? Para vias biliares, é CPRE. Já na pancreatite aguda, nem sempre o ultrassom é um bom exame, porque esse paciente já está com o ilho paralítico, tem uma dor muito intensa, já está cheio de gases ali, as alças intestinais, existe um extravasamento do líquido pancreático no peritônio, o ilho para, ele passa a vomitar muito e os gases atrapalham do ultrassom ver. Então, o melhor exame é a tomografia, tá certo? Ou a ressonância, melhor que o ultrassom. Eu esqueci de falar aqui do quadro clínico da pancreatite aguda. 90% dor abdominal em barra, tá? Perdão, 90% dor abdominal. Metade desses casos em barra, metade não é em barra. Então, o paciente pode chegar para você dizendo, estou com uma dor muito forte no estômago, doutor. E, na verdade, isso é uma pancreatite. Ele te induz a achar que é no estômago, tá? Então, 90% tem dor, metade em barra, metade é só mesmo na região do abdômen, aqui na região do estômago, tá? Cuidado para ele não te induzir. 10% não tem dor. Complicado dar diagnóstico de pancreatite, né? E o outro exame importante é a amilase, tá? A amilase, depois de 24 horas, começa a subir, sobe até 72 horas. Porém, um terço dos pacientes, a amilase não sobe. Olha como vai ficando difícil, né? A amilase e a lipase. Primeiro a amilase, depois a lipase e a proteína C reativa. Está tudo em aula lá. Tratamento da pancreatite aguda, lembrando de 3 objetivos, tá? Primeiro, aliviar a dor. Você tem que tirar esse paciente da dor. Segundo, dieta zero. Por que dieta zero? Esse pâncreas não pode trabalhar. Para esse pâncreas não poder trabalhar, você não pode você não pode oferecer comida para ele. Senão ele vai produzir enzimas pancreáticas para digerir o alimento. Vai só piorar essa inflamação. Então, controle da dor, repouso da glândula, né? Dieta zero. E o terceiro objetivo, cuidados gerais de hidratação, porque um paciente com pancreatite aguda, ele pode perder até 4, 5 litros por dia de líquido, tá? Daí que ele forma o chamado pseudocisto. Na reabsorção desse líquido, ele deixa lá de herança um pseudocisto. A palavra pseudocisto pancreático é porque esse cisto, na verdade, não é dentro do pâncreas, é do lado de fora. É pseudocisto, por não ser dentro do pâncreas. A pancreatite crônica, a tríade dor abdominal, emagrecimento e alcoolismo, tá? A dor abdominal 90% dos casos, é dor intensa, não tão intensa quanto a pancreatite aguda. Por quê?
A pancreatite crônica agudizada não é tão intensa como na pancreatite aguda, aquela do pâncreas sadio. Por causa esse pâncreas já está fibrosado e não produz tanta enzima assim. Então, a agudização da pancreatite aguda, a dor da pancreatite aguda é muito pior que a dor da pancreatite crônica agudizada, né? O pâncreas já está fibrosado. O emagrecimento é importante, 5, 10, 15 quilos, e a informação de uso de álcool. Geralmente é um alcoólatra em média já de 19 anos de alcoolismo, tá? Então, lembrando dessa tríade, dor abdominal, emagrecimento e alcoolismo. 1/3 dos pacientes vão ter cisto, vão ter icterícia, esteatorreia, que é a síndrome de absorção, vão ter diabetes, são as complicações da pancreatite crônica, tá? E tratamento é dá dor, sobretudo repondo a enzima pancreática. Você repõe aquilo que não produz mais. Parar de beber. Se não parar de beber, não vai melhorar nunca dessa pancreatite crônica. E há casos que o paciente mantém a dor e não melhora com a reposição de enzimas pancreáticas, que é a pancreatina, você tem que levar esse paciente à cirurgia, tá? Mas desde que ele pare de beber. Não faz sentido você operar esse paciente se ele não parar de beber. Muito bem. Cirrose hepática. A cirrose hepática são várias as causas, né? Tem que parar com esse negócio de achar que cirrose é de quem bebe, de quem tem vírus B e vírus C, né? Então, doença de Wilson, hepatite autoimune, colangite autoimune, hemocromatose, que é excesso de ferritina, né? Mas as principais é vírus C, vírus B e o álcool, tá certo? Lembrando da esteatose, que forma esteatohepatite, pode levar a cirrose, né? Mas de cada 100 casos, um caso leva a cirrose, né? Então, são várias as causas de cirrose. E, às vezes, esse paciente só chega para você quando ele apresenta as 3 complicações principais da cirrose hepática, quais sejam encefalopatia hepática, ascite e hipertensão portal. A encefalopatia hepática é quando o paciente começa a trocar a noite pelo dia, a família acha que ele está caducando, que ele está falando coisa sem sentido, pode ser Alzheimer, mas ele vai piorando, e se ele levar no médico e informar que é alcoólatra ou tem outra causa da cirrose, esse é uma encefalopatia hepática. Nem sempre é fácil esse diagnóstico. A ascite é muito fácil, a barriga vai crescendo, ele vai emagrecendo, a barriga crescendo, né? Então, você, na hora que entra no consultório, você já vê aquele paciente magro, desnutrido, porque a cirrose desnutre, né? E com aquele barrigão. E a hipertensão portal, ou você faz por um acaso, você vai fazer endoscopia por alguma situação e acha lá variz de esôfago, né? Ou então ele já chega na urgência vomitando sangue, ou com hematêmios ou com melena, pela variz de esôfago, né? Então, é a maneira que se procura assistência médica, quando você chega a esse ponto, já está adiantada essa cirrose, né? A encefalopatia hepática, a hipertensão portal via variz de esôfago, com suas rupturas ou não, e a ascite, tá? Então, às vezes você faz o diagnóstico ainda na fase inicial. Hoje nós atendemos lá no ambulatório de gastro, um paciente com esteatose, que o ultrassom mostrou já também um aspecto serrilhado do fígado, já tinha transaminase tocada, né? Prova de lesão hepatocítica, e a gente pediu então um exame chamado elastografia. A elastografia é um exame que avalia a elasticidade do fígado, tá? A elasticidade do fígado, o fígado é um órgão mole, fibrose 0. Aí depois tem 4 graus de fibrose, 1, 2, 3, 4, 4 é a cirrose. É um exame simples, que é tipo ultrassom, uma pena que é caro. E ele serve para dar diagnóstico preciso de fibrose hepática, sobretudo a fibrose grau 4, que é a cirrose. Sobre provas de função hepática, a gente divide em 3 níveis, chamadas provas de lesão hepatocítica, que é lesão do hepatócito, com inflamação ou necrose. Isso é através da AST, que é a TGO, né, que é a mesma coisa, e da LT-ALT, que é o TGP. Então, AST, TGO, AST, TGO, ALT, TGP, que é a mesma coisa, você faz diagnóstico de lesão hepatocítica. Esse hepatócito está inflamado, está necrosado. Muito importante a hepatite, para pensar em cirrose. Então, prova de função hepática, primeiro nível, prova de lesão hepatocítica, primeiro grupo, TGO, TGP. Segundo grupo, prova de função colestática. Esse fígado está eliminando a bile, gama-GT, bilirrubinas, fosfatase alcalina, tá? O gama-GT serve para uma série de outras situações, uso de medicamento, a própria esteatose, mas é muito sensível para o álcool, tá? E a bilirrubina, que mostra se o paciente tem colestase, é a mais fiel dela, bilirrubina, que teria 10, 12, 15, bilirrubina muito alta. Então, prova de lesão colestática, a bile está presa ou não. Gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubina. E o que avalia se o fígado verdadeiramente funciona, tá?
Tem insuficiência hepática aqui? Não, não tem. Por quê? Porque a albumina está maior que 3,5, a globulina está menor que 3,5. São as frações das proteínas totais. Proteínas totais e frações. Quais são as frações? Albumina e globulina. A albumina sempre deve ser maior que a globulina. Inverteu, esse paciente tem insuficiência hepática, já tem uma disfunção hepática. Nunca a globulina pode ser maior que a albumina. Se inverteu, ele já tem um quadro avançado aí de insuficiência hepática. Tá? E o tempo de atividade de protomina. Então, proteína totais frações são chamadas provas fiéis de função hepática, e a outra prova fiel de função hepática é o tempo de atividade de protomina. Os fatores de coagulação são regulados pelo fígado. Acima de 60%, o fígado está funcionando bem. Acima de 80% é normal. Abaixo de 60%, já existe uma disfunção hepática. Então, proteína totais frações, que é a albumina e a globulina, são as duas da proteína totais, e o tempo de atividade de protomina são os dois exames que avaliam verdadeiramente se esse paciente tem insuficiência hepática, se é um quadro assim, de avaliação global do fígado. Colestase, gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas, e inflamação ou necrose do hepatócito, TGO-TGP, né? O tratamento ele é um pouco detalhado, está na aula teórica, a cirrose, tá? Vamos lá, agora eu vou ler as perguntas aqui. Não tem muito, não. Se o paciente tem uma manifestação atípica, sem pirose, tem como diagnosticar DRGE pela pegametria de 24 horas? Não, se ele tem uma manifestação atípica sem pirose, primeiro você vai pedir endoscopia do mesmo jeito, tá? Sempre a endoscopia deve ser pedida. Por quê? Porque se ele tem a esofagite, já atesta que ele tem a DRGE, tá? Mas você pode complementar com a pegametria de 24 horas. Por quê? Se ele tem um pigarro, a pegametria vai informar que ele tem refluxo até a garganta. Então, é válido, sim, investigar. Mas para o diagnóstico de refluxo, às vezes só a endoscopia já dá. Quase a metade já dá. Se a endoscopia não mostrou a esofagite, tem indicação absoluta de pegametria, tá? Ou seria melhor só a impedância pegametria esofagiana, visto que o refluxo pode ser não ácido? Não, a impedância pegametria, no caso da pirose funcional, do refluxo não ácido, Fernanda, é uma situação que, primeiro, são poucos casos lugares que fazem esse exame, e às vezes você faz o diagnóstico clínico excluindo a DRGE, excluindo o esôfago hipersensível, e com pH alto na pegametria, você já supostamente tem um diagnóstico de pirose funcional e dispensa impedância pegametria. Seria uma conduta acadêmica, tá? Mas geralmente é dispensável. Nesse caso, já descarto. Não descarto doença do refluxo, não. Porque se o paciente tem... a sequência é essa. Deu pirose, né? Faz a endoscopia. Confirmou a esofagite, confirmou o diagnóstico de DRGE. Não deu esofagite. Não está descartado DRGE. Peça pegametria. Pegametria deu DRGE, está confirmado o diagnóstico de DRGE. Não deu DRGE, aí eu descarto DRGE. Aí só pode ter duas possibilidades. Esôfago hipersensível, que melhora com o mesmo tratamento da DRGE, que o pH é ácido, ou a pirose funcional, que é um pH não ácido, que é um refluxo não ácido. Aí sim, nessas duas situações, você descarta a doença do refluxo, tá? E tem também a esofagite eosinofílica, né, que é uma alergia alimentar, que o principal sintoma é disfagia do resternal, a pirose é o terceiro sintoma, e o tratamento é com corticoide. E o diagnóstico é por biópsia do esôfago. Durante a endoscopia, tem que ter mais de 15 eosinófilos por campo. Outra pergunta: no caso da DRGE, algum professor citou que a pegametria não era mais considerada padrão ouro, pois tem casos de refluxo causado por pH básico, que o ideal seria impedância pegametria. É exatamente o que eu estou dizendo. A impedância pegametria vai dar o diagnóstico da pirose funcional, tá? Mas na ausência de acesso à impedância pegametria, você tem como dar o diagnóstico de pirose funcional excluindo doença do refluxo. Você faz a pegametria, não tem, faz a endoscopia, não tem, faz a pegametria, não tem, aí só tem duas possibilidades. Esôfago hipersensível, que é ácido dependente. Pirose funcional, que é não ácido dependente. Eu trato. Melhorou, é esôfago hipersensível. Não melhorou, é pirose funcional. Se quiser pedir impedância pegametria, pode ser feito. Mas a dificuldade de acesso a esse exame é muito grande. Tá? É padrão ouro no sentido de definir, DRGE, está relacionado a ácido, refluxo ácido, ou é refluxo não ácido. Então, o padrão ouro é a impedância pegametria. Para diagnóstico de doença do refluxo ácida, ainda é a pegametria. Tá? Mais alguma pergunta?
Muito bem. Então, gente, para terminar, eu só queria deixar aqui uns últimos recadinhos para vocês, tá bom? A gente vai ter, primeiro, eu vou, a partir do dia 14, não vai ser amanhã, eu estou antecipando essa aula, porque amanhã eu vou ter de viajar, tá? Depois do almoço vou voltar só de madrugada, então eu não vou conseguir postar o trabalho para vocês. Então, o trabalho de vocês vai ser de quarta-feira até a outra quarta, tá? E a prova, assim que terminar o trabalho, eu já vou postar a prova na outra quarta, até a outra quarta, né? Uma semana para fazer a prova, tá? Ok? As provas e os trabalhos não podem ser iguais, se tiver algumas com o texto igual, não vai ser validado, tá? Cada um tem que fazer a sua. Então, e para terminar, gente, nós vamos ter lá o curso prático no próximo período, né? Quando começar lá a aula prática de vocês, talvez só ano que vem. Ou no final desse ano, não sei, está tão confuso esse calendário. E lá eu espero vocês para a aula prática, tá? Espero que na aula teórica vocês tenham tido algum bom proveito, né? A aula teórica virtual é sempre muito enfadonha e cansativa, então não é a mesma coisa. Eu estou com saudade de sala de aula, mas estou com saudade de sala de aula com segurança para todos, né? E novembro, né, Maria Clara? Tá ótimo. Então, espero que encontrar vocês na aula prática, já que a aula teórica, infelizmente, não pude dar nenhuma presencial para vocês. E quero deixar aqui um recado que vocês, para qualquer atendimento que vocês façam na vida de qualquer paciente, lembrem sempre disso aqui do professor de gastro, tá? Um aforisma que já existe há muitos anos, tá? Sempre que for atender um paciente, tá? Lembro da seguinte sistematização. Se possível, curem seus pacientes. Não sendo possível, aliviem seus pacientes. Não sendo possível aliviar, acolham seus pacientes. Isto é possível sempre. Acolher. Enquanto médicos vocês têm a obrigação de acolher a todos. Se não possível curar, se não possível aliviar, mas acolher todos nós que optamos pela medicina, temos condições de fazê-lo. Tá? Basta querer. E outro recado que eu deixo, vocês que vão atender muitos pacientes na vida de vocês, nos próximos, se Deus quiser, 70 anos, vocês atendam sempre as crianças como se fossem seus filhos, atendam sempre os adultos como se fossem seus pais e atendam sempre os idosos como se fossem seus avós. A relação médico-paciente, o acolhimento, é que faz o diferencial de um médico comum para um grande médico, a visão humanista da nossa profissão. Tá bom? Então, é o último recado que eu queria deixar para vocês. Foi um prazer dar esse curso teórico para vocês. Um forte abraço. Boa noite.